Professora, muito obrigada pela sua apresentação. Achei muito interessante, particularmente tem coisas que eu não sabia, né, que eu descobri agora, né, e eu É, tô muito alegre, acredito que muitos que vão assistir a entrevista também vão descobrir agora. Bom, agora a gente acredito que a gente pode ir para as perguntas, né, algumas aham, coisas que eu nem tinha pensado, a senhora já falou, mencionou, mas aham, tem algumas questõezinhas. sim. A senhora queria falar mais alguma coisa antes de irmos para as perguntas? Não, eu acho assim que nas perguntas vai dar para resgatar algumas coisas que ficaram para trás, né? Que a gente comentou a respeito da questão do SUS, como é que foi pensada a questão da participação social, mas tem mais coisas aí que a gente não comentou e que a gente pode rapidamente ir passando para cada uma das questões, tá? Ok, vou aqui. Bom, então, primeira questão, né? Como que se iniciou a participação da comunidade na saúde com a implantação do SUS, né? E como os serviços de saúde se organizaram, né, para viabilizar essa participação social? Uhum. Então, assim, o, a participação e o controle social, né, ela está, de uma certa forma, articulada e, como se diz, reconhecida por uma legislação. Né? Então, a Lei 8.142 de 1990, ela tem dois fins, né? Que ela é a Lei 8.140, 80 e 80, ela não previu. Uma é a questão do financiamento e aí a outra é a questão da participação e controle social. Então, essas duas questões é que fazem parte da Lei 8.142. E para essa questão da participação social, que tinha sido vetada na Lei 8080, quando ela foi promulgada pelo presidente da República, vários ministros e pessoal mais ativo fez uma sensibilização e um convencimento para o presidente da República que devia ser resgatado isso, que isso estava na Constituição e que devia ser resgatado na lei. Né? E aí a lei sai no finalzinho do ano, a 8080 sai em setembro, e 8.142 sai assim, não sei se antes ou depois do Natal, sai perto do Natal, né? Que então acabou sendo reconhecida. E na questão da participação em controle social, o que estava lá colocado? Estava lá colocada a questão das conferências e a questão dos conselhos, né? E que todos os gestores, os três níveis, as três esferas, né, de gestão ou de poder do SUS, eles deviam ter os seus conselhos, e os seus conselhos seriam organizados assim, seriam deliberativos, aprovariam as questões mais importantes, né, da saúde, como o orçamento, como as despesas, os gastos anuais, né, com a saúde, e que iriam se reunir, principalmente os conselhos, de forma contínua. Então, aqui para Ribeirão Preto, o Conselho Municipal de Saúde teve seu regimento organizado e formulado, e ele passou a fazer reuniões, não tinham reuniões periódicas, mas depois se decidiu que seriam reuniões mensais, e se fez também um regulamento ou regimento de como que ia ser composta a representação e eleição dos membros do Conselho, que hoje está muito diferente na nova reformulação, está muito mais bem representada, né? Tem essa participação
de 50%, né, da comunidade, são solicitadas para os órgãos dos bairros a eleição dos seus membros, né, dos seus representantes, que são depois encaminhados. Então, cada gestão, ela começa com a recomposição do Conselho Municipal de Saúde para 4 anos. E esse processo todo de eleição, indicação de representantes é colocado. A USP tem uma representação. Quem encaminha a indicação dos docentes para representar a USP é a prefeitura do campus, né? Ela consulta as unidades para ver se tem interesse de participar e depois ela indica, né? Então, esses representantes ficam, tanto o titular como o suplente. Ele fica para representar a USP nos 4 anos do conselho, né? Então, dessa forma. Agora, como isso foi organizado, por que isso veio assim sendo proposto, né? Foi assim uma iniciativa que se deveu aí ao Centro Brasileiro de Estudos para a Saúde, o SEBS, né? Que ele é muito forte na década de 70 e 80. Era assim, ele tinha uma revista, ele tinha assim muitas pessoas, principalmente, né, das universidades, docentes, técnicos, pós-graduandos, né, profissionais, que se interessavam muito pela saúde e que se agregavam no SEBS para fazer assim, seu trabalho organizativo. E o SEBS, ele valorizou muito a questão da democratização da saúde. E a democratização da saúde, para eles, precisava ter a participação. Então, o SEBS foi assim, uma instituição muito forte para que a Lei 8080 e a Lei 8.142 tivessem esse formato que tem, né, que na Constituição também tivessem os itens relacionados aos princípios do SUS, né, todos aqueles artigos, né, de 196 até 200, né, que dizem respeito ao Sistema Único de Saúde, né? Então, esse processo de democratização vem desse período, né? Muito obrigada, né, por responder a nossa pergunta. Bom, a gente pode ir para a próxima? Podemos ir para a próxima. Ok. Bom, a próxima é quais foram, né, as principais facilidades, né, e dificuldades para operacionalizar a participação da comunidade, né, de acordo com o previsto na legislação? Uhum. Então, assim, a orientação, né, que eu sempre percebi na questão dos conselhos e das conferências era que esses eram órgãos oficiais para que houvesse a representação, né, tanto dos profissionais de saúde, como também da comunidade, né, e da população, ou seja, da sociedade civil. Mas o que não podia, assim, é muito difícil, é que o presidente dos conselhos não podia ser o gestor. Então, é muito difícil, porque é o próprio conselho que, depois composto com todos os membros, é que na primeira reunião faz a eleição. E eles têm, assim, do presidente, e eles têm, assim, muito claro que não deve ser o gestor, o presidente do conselho, né? Porque ele vai aprovar as próprias coisas dele, né? As próprias contas dele. Então, é interessante que seja da população, para ser uma questão mais democrática. Então, uma dessas coisas não nega que possa ser o gestor, o presidente, mas isso, em geral, não é eleito o gestor como presidente. A outra coisa é que a legislação ela foi avançando, né?
E muitos ministros que foram, se envolveram aí no Ministério da Saúde, eles entendiam que os conselhos ajudavam muito. Ministros e secretários municipais e secretários estaduais também. Então, nos 3 níveis, que tem uma composição diferente, mas sempre uma composição paritária, né, da sociedade civil, eles valorizaram a questão dos conselhos. Hoje é que nós estamos com os conselhos bastante esvaziados. O Conselho Nacional de Saúde já se colocou muito a respeito das questões assim, do SUS, né, do desmonte do SUS que está tendo nessa gestão, e que já vem da gestão desde a queda da presidente Dilma, né? Período do Temer também houve assim, bastante, aquela PEC mesmo, que foi aprovada de que 20 anos não vai ter aumentos, né, do orçamento para a saúde. Então, vem vindo assim, um desgaste, um desmonte, um subfinanciamento, né, do SUS, que já vinha, viu? Porque eu vou falar um pouquinho também do Centro de Saúde Escola. A questão financeira da saúde sempre foi muito complicada. Embora seja um dos maiores orçamentos, fora o orçamento da União, ela sempre foi complicada, principalmente a União. A União, ela dificulta bastante o processo de financiamento, né? Agora, que facilidades que a gente pode encarar, né, para participação e controle social, é que está no SUS existir e cumprir, né, a função dele em relação ao direito à saúde, como está no artigo 196 da Constituição, a participação é muito importante. Então, a participação é aquele lado que faz frutificar o SUS, que faz assim, avançar o SUS, para que o SUS, tanto em qualquer um dos 3 níveis, né, para que o SUS cumpra mesmo com a função dele. Então, as questões que vêm para discutir sempre são questões muito difíceis, que tem muitos conflitos, tem muitos interesses por trás, né? Mas os conselhos têm uma parceria muito importante. E quando são gestores que valorizam e que querem continuar com o SUS, eles enfrentam esses conflitos e depois saem resultados muito bons que a gente vê que frutifica por muitos anos, né? São boas soluções em relação a isso. Agora, uma das maiores dificuldades que a gente tem é fazer com que haja adesão ao conselho. Sempre que a gente fala com os profissionais de saúde, nas aulas de graduação, nas aulas de pós-graduação, os profissionais de saúde, eles encaram que os conselhos são da comunidade, então tem que ter representante da população, e não representante deles, né? Então, esses 25%, para você preencher, é uma dificuldade. As pessoas não têm interesse, sendo que o conselho é que aprova todas as contas dos gestores. Então, é importante que os servidores entendam que esse também é um setor importante para eles. É um setor importante para prever a questão da carreira, né? Prever que não vai ser por contratos provisórios, terceirizados, né? Então, que vai ter uma carreira, que tem que ser técnico, que realmente não é uma indicação política, né? Tudo isso daí os servidores deveriam valorizar, sabe? O conselho, para levar esses pleitos para o conselho, mas a gente percebe que mesmo com todo esse tempo, desde 1900
em 91, e os conselhos foram montados, a gente percebe que é difícil aceitar. Agora, eu não sei como que está a representação da USP no conselho, mas eu sempre vejo que não tem muitos candidatos, não tem interesse, né, da gente, dos docentes participarem, né, dos conselhos. Acho que Ok, era isso. Acho que agora, na terceira questão, eu comento um pouquinho mais desse assunto. ok, pode ser. Eu fiquei um pouco pensativa, né, se essa falta de adesão não seria falta, né, de informação, se não precisava falar mais sobre o tema, né, ser mais discutido. Porque eu vou ser sincera, eu mesma fui entender um pouco melhor essas coisas quando eu entrei na faculdade. Antes disso, eu nem sabia que tinha isso, entendeu? Isso é verdade, você tem muita razão, viu, Mohana? Ah, os profissionais, eles não são preparados para a participação em controle social. E quando eles ouvem a respeito disso, eles ouvem assim com muita distância a respeito disso, é quase como uma aula teórica, né? E aí entra com um ouvido e sai pelo outro, porque não marca para eles a importância dessa participação em controle social. E tem o lado dos servidores. Eu acho que, como profissionais de saúde, uma questão de melhores salários, de carreira, né, do próprio processo de assistência, são os conselhos que vão se debruçar sobre essa questão, né? Os conselhos podem cobrar dos setores de recursos humanos, né, de cada um dos âmbitos, né, da gestão, e, e fazer com que realmente a coisa seja encarada com seriedade, tanto para o lado dos interesses dos profissionais, e quando, assim, bem intencionados, querem também fazer um trabalho sério para beneficiar a população. Então, a população, de uma certa forma, ela percebe, né? Ela percebe quando os profissionais estão interessando. Então, a discussão da participação e controle social, ela deve ser em todos os níveis. Eu, quando participava de uma disciplina de gestão, nós tínhamos uma experiência sobre participação e controle social, eram para alunos do terceiro ano em diante, do curso de medicina, e era uma disciplina optativa. E tinha uma prática que eles tinham que ir numa reunião do Conselho Municipal de Saúde. E aí eu ia, organizava isso para eles serem bem recebidos, né? Para eles poderem estar lá também, porque a reunião é aberta, mas quando chega aí 10, 15 alunos, se assusta um pouco, sim, tantas pessoas assim estranhas aqui, né? Na reunião do conselho, então preparava um pouco. E fazia isso também na residência de medicina de família, porque tinha um seminário sobre gestão, e eu também fazia, eles tinham que ir assistir uma reunião do conselho. E a maioria nunca tinha ido em uma reunião do conselho. Sabe? Então, realmente é um tema que passa muito, assim, distante, né, da realidade nossa, né? Mas aí, como que foi nessa questão 3 aí, que você pergunta, se eu participei, assim, de comissões, do conselho, se podia contar um pouco dessa experiência. Posso passar para ela, para essa questão? Não, sim, sim, claro, pode passar. A questão, ela, né, é, como você participou de comissões locais de saúde, né, também do Conselho Municipal, para você contar um pouco da sua experiência, né? Você já citou um pouco, né? Agora você acabou de citar um caso, mas pode contar. Uhum. Então, eu, assim, como diretora do Centro de Saúde Escola, em 1983, nós tínhamos um conselho diretor, que tinham representantes dos servidores e o chefe do Centro de Saúde Escola, que era um diretor, que a gente chama de diretor técnico, em geral não, sempre é um docente da Faculdade de Medicina, porque
o Centro de Saúde Escola, ele é uma unidade distrital, né, tem uma abrangência distrital, tem junto um pronto atendimento e funcionamento sem interrupção durante todo o ano, né, trabalha durante o horário fora de expediente normal, né, das 7 até às 7 da manhã, quando todos os serviços em geral estão fechados, ele está em funcionamento, fim de semana, né? Então, o Centro de Saúde Escola tem essas duas conotações, serviços especializados e também a unidade de pronto atendimento, que agora ela não está, de uma certa forma, subordinada à direção do Centro de Saúde Escola. Mas tem um diretor técnico que é escolhido pela Faculdade de Medicina, e ele fica num período de 2 anos como diretor, e tem que ser um docente, né? Nesse momento, é um docente do nosso departamento. Na época que eu fui diretora do Centro de Saúde Escola, era só o Departamento de Medicina Social que podia indicar o diretor, né? Então, eu fui diretora em 3 períodos. E no ano de 1983, teve esse conselho diretor, que foi, assim, uma iniciativa do professor Juan, que foi diretor antes da minha gestão, e ele criou esse conselho diretor, que tinha representantes dos servidores e eu como diretor, né? Então, esse período já vinha, e era um período assim que interessante, porque a gente tinha uma experiência anterior de participação em controle social na década de 80, né? Foi até a professora Maria do Carmo, que na época era funcionária do Centro de Saúde Escola, ela tem a formação de serviço social, e ela organizou essa participação em controle social com a população, né, durante esse período. Então, nós tínhamos 2 participações, uma dos servidores, no conselho diretor, e tinha a participação da própria população, que não tinha órgão ainda, né? Mas, nesse período, né, foi criada aí a Comissão Local de Saúde, ela foi criada em 1994. E desse período, assim, dessa história de participação em controle social, né, tinha, dentro da nossa área, nós tínhamos esse conselho da Vila Monte Alegre e Alto do Ipiranga, né, nós tínhamos uma pessoa que era, sempre foi presidente dessa Covimar, e que participava desse processo da população, da organização da população e da vinculação ao Centro de Saúde Escola, que é a Marilene Godoy. Então, assim que eu saí da minha gestão de 1991, nós, ficamos 91, 92, organizando, escrevemos uma proposta de regimento interno para a criação da Comissão Local de Saúde, que não existia ainda, e que ela devia ser articulada ao Conselho Municipal de Saúde. E ela foi levada em 1993 e foi aprovada em 1994 pelo secretário municipal de saúde e pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, e o Centro de Saúde Escola já vinha com essa experiência toda, então ele implantou a primeira Comissão Local de Saúde. E ela funcionou até a criação dos núcleos de saúde da família, né? E com a criação dos núcleos de saúde da família, se criou uma comissão local de saúde que tinha representantes dos 6 núcleos de saúde da família, e ela trabalhou muito, essa comissão, fez trabalhos muito interessantes, articulada com os núcleos. Cada núcleo tinha seu representante da população e seu servidor, representante na comissão. Era bem interessante. E ela vigorou até recentemente, quando ela não atendia, não tinha uma legislação ainda de Comissão Local de Saúde, que na verdade é Conselho Local de Saúde agora, um termo, não vinculada à Unidade Básica de Saúde. Então, ela precisou ser
ela se encerrou seu trabalho, não foi mais reconhecida oficialmente, porque uma das coisas que nós queríamos é que a Comissão Local de Saúde ela tivesse uma comunicação com o Conselho Municipal de Saúde, porque a comissão levantava muitas questões, e isso eu vi na minha gestão de 94 a 95, a gente levantava muitas questões de funcionamento que a gente precisava levar para a Secretaria Municipal de Saúde, que é a gestora da rede, né? E a gente não tinha canal de comunicação com o conselho. Então, a gente, às vezes, levava para o secretário podia levar para o conselho e podia não se interessar pela questão e não levar. Então, essa era uma situação que a gente sentia que faltava para a Comissão Local de Saúde uma articulação com a secretaria, né? Então, precisava ter essa articulação. E o Conselho Local de Saúde, que existe agora, ele é ligado a uma unidade básica de saúde. Então, o aspecto legal, o critério, a gente não atendia, porque eram 6 núcleos de saúde da família, de equipes de saúde da família, embora esteja numa área de atenção básica, não são uma unidade básica de saúde. Então, essa mudança do Conselho Local de Saúde para atender uma outra realidade de equipes de saúde da família ainda precisa ser feito no Conselho. Ainda não se tem no Conselho uma regulamentação nesse sentido, né? A questão aí da Covimai, que já tinha essa experiência, ela vinha muito discutir questões na época do Centro de Saúde Escola, como unidade básica e unidade distrital de saúde, ela vinha discutir as questões depois com a Comissão Local de Saúde, e antes da Comissão Local de Saúde, ela trazia para a direção, né, do Centro de Saúde Escola suas questões em relação a dificuldades. Então, ela apoiou muito, durante muito tempo, ela apoiou principalmente quando a gente tinha dificuldades financeiras, né? Então, quando a gente era um convênio, a gente tinha muitas dificuldades financeiras, não que hoje não exista, mas hoje elas são minimizadas porque a gente tem tanto a Faculdade de Medicina, que fazem parte do convênio, como também a Escola de Enfermagem e a Secretaria Municipal de Saúde, como instituições que, de uma certa forma, são responsáveis pelo Centro de Saúde Escola e fazem parte, atualmente, do Conselho Diretor do Centro de Saúde Escola. Então, tem essa representação, né, inclusive representação do presidente do conselho, da comissão de ensino de graduação, faz parte do conselho diretor do Centro de Saúde Escolar, ou seja, uma coisa interessante para ligar, né, dar um espaço para discussão do processo de ensino que acontece no Centro de Saúde Escola. O Centro de Saúde Escola, só para dizer para você, ele embora tenha falado muito do Sumariezinho, mas o Centro de Saúde Escola ele tem 3 unidades. Ele tem essa unidade 7, né, que fica ali no Sumariezinho, e tem o Ipiranga, que fica lá na Avenida Dom Pedro, e tem um outro que fica ali na Rua Gonçalves Via, na Vila Tibério. Então, são 3 centros de saúde escola. Os outros 2 estão, assim, até muito ligados à Secretaria Municipal de Saúde. Nós não temos a gestão mais, assim, o gerente da unidade não é mais do quadro docente, é do quadro dos gerentes da Secretaria Municipal de Saúde, mas a direção do Centro de Saúde Escola sede ali na Cuiabá, ele a direção sempre é um docente, né? Bom, mas ainda em relação à questão assim, da nossa participação, não da minha em si, mas da participação do departamento no Centro de Saúde Escola, acabou trazendo assim uma certa
foco, né, um certo destaque, né, para os docentes do departamento. E o professor Juan, e na época o professor Amauri, que ainda não era do quadro docente, mas era da Secretaria Estadual de Saúde, eles foram secretários e vice-secretários da Saúde no período de 1994 e 1995. E essa reformulação do sistema municipal de saúde, com unidade básica e distritais de saúde, com essas unidades, além de fazer a parte da atenção básica, fazer a parte dos serviços especializados e ter junto o serviço de pronto atendimento 24 horas, essa foi uma iniciativa, uma reformulação que o professor Juan e o Amauri fizeram para a rede de saúde, quando eles eram secretários, né? Além disso, eles organizaram também o serviço de vigilância epidemiológica, que era pequeno no município, né? Tinha quase nada na rede municipal, e mesmo na Secretaria Municipal de Saúde, e seguiu os moldes do que existia no Centro de Saúde de Escola. Então, a vigilância epidemiológica era uma área bastante desenvolvida. E isso passou também a ser um serviço abrigado nas unidades básicas e distritais de saúde, e também uma visão de gestão descentralizada pelos diretores das unidades distritais em cada distrito de saúde. Então, o que eles queriam? Eles não conseguiram implementar isso daí. Eu era diretora na época, participei de algumas reuniões, eles queriam que cada distrito, com sua unidade distrital, gerenciasse e comandasse, com a sua comissão de saúde, comandasse o distrito, assim, a proposta de trabalho em cada distrito, organizasse o sistema de referência e contra-referência. Então, era uma proposta muito interessante, que começou a ser desenvolvida, mas eles acabaram saindo, pedindo demissão da Secretaria Municipal de Saúde. Aí teve um certo retrocesso. Mas eu, no final de 1994, eu vi que o Centro de Saúde Escola estava perdendo, assim, as suas características por causa do pronto atendimento. A gente já vinha discutindo, nesse período de 93, 94, e depois, mais tarde, a gente continua essa discussão de um modelo de assistência à saúde para o Distrito de Saúde Escola na perspectiva da vigilância à saúde, né? Então, isso daí tinha um apoio da nossa Comissão Local de Saúde, tinha um apoio do Departamento de Medicina Social e tinha um apoio também da Secretaria Municipal de Saúde, que na época eu estava colocando eram esses professores do departamento. E o que nós queríamos com essa participação? Nós queríamos trazer um outro modelo de atenção básica, não esse modelo tradicional que ainda nós temos em algumas unidades, que são os médicos de 4 áreas, né? Clínica, GO, pediatria e cirurgia, né? Como médicos especializados fazendo assistência com enfermeiros, né? E outros profissionais, principalmente são esses, né? Os profissionais têm alguns de outras profissões também dentro da unidade básica de saúde. Então, nós estamos pensando em fortalecer um modelo de atenção básica diferente e que viesse assim, com médicos generalistas e que tivesse também outros profissionais, né? Uma clínica ampliada, né? Aí nós fizemos esse modelo, né? Discutimos muito, aprovamos em todas as instâncias, né? E esse modelo ele foi assim, bastante valorizado e depois ele veio ser, nós fomos convidados pela Comissão de Graduação da Faculdade de Medicina, na década de 90, quando estava fazendo uma reformulação do ensino, para implantar uma adaptação desse modelo para a formação médica, que aproximasse o ensino
médico da graduação do Serviço de Saúde da Comunidade. Bom, esse aí foi assim, um embrião do que depois nós tivemos com o conselho do Centro de Atenção Primária e que veio influenciar, assim, não só a rede de saúde com a criação das equipes de saúde da família, veio influenciar também a criação da residência e depois da residência multiprofissional, porque aí a gente teve a atenção primária muito valorizada, a saúde da família, né? E um modelo assim mais democrático, né? Da saúde, né? Envolvendo o paciente mais no processo, né? De assistência, a família, né? Então esse aí é assim um resultado que veio aí assim sendo desenvolvido com toda essa história, né, da gente ter mais ouvidos para a população, né, enxergar mais os profissionais. Então, toda essa discussão ela era feita assim com todo o corpo, né, de funcionários das 3 unidades do Centro de Saúde Escola, então era uma coisa assim, bastante interessante. Né? Agora, a outra participação que eu tive, além de ser da Comissão Local de Saúde, eu também fui na gestão do professor Sebastião, 2005 e 2006, eu fui indicada, né, pela Prefeitura do Campus da USP para ser representante da USP no Conselho Municipal de Saúde. Foi uma experiência assim, bastante interessante, porque era o professor Sebastião que estava como secretário municipal de saúde, né? Ele ficou no período de 2005 e 2006, e depois eu continuei ainda como representante da USP até 2008. Né? E nesse período, o professor Sebastião fez, assim, no conselho, um trabalho assim, bastante interessante. Ele motivava muito os servidores para participarem do conselho, né? E a proposta do Plano Municipal de Saúde, na época, foi organizar assim, muito ativamente com o conselho. Então, foram várias reuniões, né? A diretora da Divisão de Planejamento da Secretaria era a doutora Janice, né? Que ainda não era docente, depois ela veio ser, passou por concurso para ser docente do departamento, e ela fez um trabalho assim, bem interessante. Ela incentivava os diretores e chefes, né, dos setores da Secretaria Municipal de Saúde a apresentarem suas propostas para o Conselho, sendo muito importante assim, o esclarecimento dos membros da população sobre quais são as prioridades daquele setor, né, vamos dizer, da vigilância epidemiológica, quais são as prioridades, o que precisa ser organizado, o que precisa ser elaborado em termos do conselho, do plano de saúde, e quanto tempo vai levar, as metas, né? Tudo isso foi assim bem importante. Aí, aí o professor Sebastião acabou pedindo demissão da Secretaria Municipal de Saúde e veio um outro secretário da Saúde, que era uma pessoa, um médico da rede particular, né? Então, ele tinha, assim, pouca experiência do SUS, né? Então, não foi uma gestão muito fácil, mas depois, à medida que ele foi se inteirando, né, do trabalho do Conselho e do SUS municipal, ele foi assim, tendo uma atuação melhor com o conselho. E a gente, no conselho, tinha um grupo muito bom, eu me agreguei nesse grupo e nós fizemos uma proposta de um novo regimento para a comissão, para o Conselho Municipal de Saúde. Nele nós colocamos também o Conselho Local de Saúde. Foi aprovado pelo Conselho, né? Mas o secretário de Saúde, quando tudo foi aprovado quase no final da gestão dele, né, que foi 2008.
quase assim, praticamente em dezembro, quando ele estava saindo da secretaria, já tinha sido aprovado no conselho, já tinha sido levado para outras instâncias da Secretaria, da Secretaria Municipal de Saúde e dos órgãos do governo. Ele acha que ele vem e fala que ele vai revogar o regimento, e ele revoga o regimento. Então, volta tudo atrás. E porque ele achava, na época, ele colocou como argumento de que estava tão no fim do ano, a gente estava começando com outro regimento, e que vinha uma nova secretária de saúde, que ele apresentou para a gente na última reunião do conselho, indicada pela prefeita eleita, que era a primeira gestão da Darcy Vera, e, portanto, não seria interessante que a nova secretária construísse um novo regimento. Acho que foi isso, viu? Eu aí tenho para te dizer, sabe? Dessa questão, né? Ok, a senhora tem uma experiência bem vasta, né? Bastante coisa. Bem interessante escutar. Bom, agora a gente vai para a pergunta número 4. A professora acredita que a participação social realmente, né, de fato, pode influir nos rumos da política de saúde? E se sim, de qual forma? Eu acredito, sim, que a participação social pode influir nos rumos da política de saúde. Eu acho que já influenciou bastante os rumos da política de saúde. Muita coisa na gestão do Conselho do SUS, no nível nacional, foi modificado pela atuação do Conselho e dos ministros que acreditavam assim que o SUS tinha que ser público, né? Embora a Constituição e a Lei 8080 diga que o setor privado pode participar complementarmente, e depois foi feita uma modificação que agora o setor de saúde internacional pode entrar também, né? Que eu acho que foi uma coisa muito complicada que colocaram para o Brasil. Ele teve também a participação da população e desses profissionais, instituição, porque no Conselho Nacional de Saúde nós temos representação do CONAVEMES, né, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, e nós temos também a representação do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. Então, são órgãos assim que trazem aportes muito importantes, né, para o funcionamento e articulação e das políticas, né, da agenda de políticas de saúde para o país, né? Então, eu acredito. Agora, nos níveis estaduais e municipais, eu acho que passa um pouco, assim, por altos e baixos que dependem também da organização da população. E como assim, em locais pequenos municípios, que são a maioria, né, dos municípios do Brasil, são 70% são municípios de pequeno porte, né? A questão fica muito difícil, né? Além de ser assim, tem aspectos positivos, porque a população está muito próxima e pode influenciar muito, mas nesses pequenos municípios, a política, às vezes, ela é uma política mais clientelista. Então, a participação em controle social, ela acaba sendo, assim, desvalorizada e a própria população acaba perdendo o entusiasmo, né, pela participação, e os servidores também. Então, a cada ano, a cada gestão, às vezes muda, né? Do ponto de vista no nível estadual e do nacional, eu acho que traçar assim, políticas de saúde que valorizam o SUS, com a produção
de ciência e tecnologia para o SUS, né, como já foi feito em vários momentos aí, do governo, né, dos outros governos. Eu acho que assim foi muito bom. E agora, com a pandemia, estou vendo assim que realmente o SUS hoje passa por um momento assim, ao mesmo tempo de um desfinanciamento muito agressivo, né, por parte do nível estadual e nível federal, nível nacional, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que a, a sociedade, mesmo a mídia, que não reconhece o SUS, né, a mídia, essa mídia grande, né, mídia muito comprometida com o sistema privado, né, eles têm reconhecido que sem o SUS a situação, né, da saúde da população na pandemia seria muito grave. E a outra coisa que valorizou muito, tem muito trabalho apresentando, como é que a atenção básica, da forma como é organizada na estratégia de saúde da família, com os agentes comunitários de saúde indo até as casas, levando as informações, e a unidade também sendo a porta de entrada dos casos, mostrou um outro perfil, e que a população pode, junto dessas unidades e junto do poder municipal, influenciar mais, né, nos rumos, na qualidade dos serviços. Né? Então, eu achei assim, que agora a participação social pode ter assim, um, um reconhecimento maior, embora a gente esteja vendo agora com a CPI, né, da pandemia, a gente esteja vendo aí que o Ministério da Saúde está sofrendo agressões muito fortes para o desmonte, ao mesmo tempo que o presidente do Conselho Nacional de Saúde, que assim, um atuante muito importante da saúde, ele não é profissional da saúde, né? Ele é da população e acompanha muito bem, é muito ativo, ele denuncia sempre como que as decisões do Conselho Nacional de Saúde têm sido desrespeitadas. Né? Então, é uma coisa assim que, por um lado, parece que para o nível da gestão mais próxima da população, da gestão local, da gestão municipal, o SUS está tendo um reconhecimento grande no nível do Ministério da Saúde, né? Está se vendo que a gente ainda não está conseguindo fazer, né, respeitar as decisões do Conselho Nacional de Saúde, que não tem sido de nenhuma forma favorável a tudo que está acontecendo lá no Sistema Nacional de Saúde. Né? Acho que é isso, viu, Hanna, que eu vejo agora. Ok, muito obrigada, professora. Bom, agora a gente vai para a última pergunta, né? Uhum. E é uma pergunta assim que eu acho bem legal. Que mensagem, né, a professora deixaria para os estudantes de graduação e de pós-graduação dos cursos de saúde sobre o SUS e sobre a participação social? E de que modo os estudantes podem contribuir para a valorização do SUS na sociedade? Então, eu acho assim que os estudantes da área da saúde, embora eles sejam formados nas unidades do SUS, eles conhecem pouco sobre o SUS, principalmente nessa questão da participação e do controle social. E eles têm, em geral, os serviços docentes, eles são serviços de melhor qualidade. Por quê? Porque, assim, no meu entendimento, os alunos reivindicam mais. Nas unidades que eles não passam, os serviços podem reproduzir coisas que já estão desativadas, que não são mais reconhecidas como boas estratégias, boas intervenções para a saúde, mas eles, como têm acesso a muita informação,
eles criticam mais, exigem mais. Então, isso aí é muito importante. É muito importante que os estudantes tenham um papel ativo nos serviços onde eles frequentam. E a outra coisa é que eles têm uma coisa que no Brasil é pouco valorizada. Nos outros países, todo profissional de saúde, principalmente os médicos, que eu sei mais, né? Eles, depois que eles terminam a graduação, eles têm que fazer um trabalho, eles têm que fazer uma devolução para o país do que o país investiu na formação deles. Então, ou vão prestar serviços nas periferias, nos locais mais remotos do país, né? Vão contribuir em outros serviços também. Então, tem que ter um retorno daquilo que foi investido na formação deles. E aqui no Brasil, eu sinto que nós não fazemos isso. E não fazemos e não deixamos que se faça isso daí, que foi a questão do programa Mais Médicos, né? O Conselho Federal de Medicina e a maioria de grande quantidade de médicos, né, grande número de médicos, foram contra o programa Mais Médicos, né? E, no entanto, esses médicos foram e trabalharam naqueles locais que as pessoas tinham quase nenhum acesso à assistência médica. Podia ter acesso à saúde, mas pouco acesso à assistência médica, né? Tendo muita dificuldade para ter algum cuidado quando precisava de um cuidado mais assim, mais urgente, mais importante do ponto de vista de intervenção, né? Então, isso aí é uma coisa que eu acho que a gente tem que ir conversando com os estudantes para que eles valorizem o SUS e para que eles multipliquem esse conhecimento do SUS, como o SUS funciona, o que eles aprenderam de bom, como é que eles mudaram esses serviços onde eles atuaram, né? E a própria questão da participação social. Quer dizer, existe comissão local de saúde, onde você está estagiando, você já frequentou uma reunião dessa? Então, acho que os estudantes têm que estar abertos a isso, e nós, os docentes, nós temos que falar sobre isso, porque os estudantes, eles são assim, os jovens, né? São aqueles que vão nos substituir, tanto os estudantes de graduação, como também os de pós-graduação, que vão formar pessoal, não vai fazer só pesquisa. O profissional que está fazendo pós-graduação em geral, ele vai ser pesquisador, mas ele vai ser também profissional, né, do serviço. E hoje, quem não trabalha no SUS? Todo mundo trabalha no SUS, né? Ou, pelo menos, inicia sua carreira no SUS, né? E será que o SUS, ele não poderia ficar no SUS? Né? Por que ele não fica no SUS? Porque não está pagando bons salários? Porque a carreira não existe, né? Então, acho que tudo isso daí é motivo para estimular que os estudantes e os profissionais utilizem os canais, né, das comissões de saúde, dos conselhos de saúde, para estar entendendo e multiplicando isso e levando suas reivindicações, né, para os órgãos, né? Eu acho que é um pouco isso. Então, eu acho que é essa a mensagem que eu deixaria, né? Frequentem e multipliquem esse conhecimento, essa experiência para os colegas que estão iniciando, né? A escola, a formação, a universidade, né? Acho que Ok, é isso, Mohana. sim. Bom, e com essa pergunta a gente encerrou a nossa entrevista. Mais uma vez, em nome da equipe do portal, muito obrigada, né, pelo tempo, né, e por tudo, né, por discutir o tema aqui com a gente. A gente, né, é muito agradecido, muito feliz e acredito que o público também vai gostar muito. Tomara que sim. Tomara que tenha atendido um pouco das expectativas de vocês aí, a respeito da questão da
participação social. É um tema importantíssimo, eu estou viciada nele. Ah, com certeza supriu as expectativas, acho que até foi mais alto do que a gente esperava.